Para provar a existência de divergência jurisprudencial em embargos de divergência, o que é necessário juntar ao recurso? E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente vai estudar o informativo especial do STJ número 6, no formato de perguntas e respostas com os nossos flashcards. Essa é a forma mais indicada pelos estudos científicos mais recentes para o estudo ativo e para a memorização de conteúdo. A minha sugestão é que você vá pausando o vídeo a cada pergunta que eu fizer e dê a sua própria resposta, e compare com a minha resposta, com a resposta do gabarito, que eu dou logo em seguida. Que assim você vai poder detectar se você sabe ou não sabe esse tema, esse assunto, e assim você vai poder anotar esse tema para incluir nas suas revisões e nos seus estudos posteriores. Vamos lá? Para provar a existência de divergência jurisprudencial em embargos de divergência, o que é necessário juntar ao recurso? Pelo que eu me lembre, é necessário juntar a certidão do julgado, né? Existe um dispositivo no Código de Processo Civil que trata desse assunto. Ele fala que é necessário juntar o repositório de jurisprudência, a certidão do julgado paradigma, mais ou menos isso. Vamos ver a resposta? A certidão de julgamento do acórdão paradigma. É isso aí, a certidão de julgamento do acórdão paradigma. É o CPC, artigo 1043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que 1043 fala dos embargos de divergência. E são 3 hipóteses: recurso extraordinário ou recurso especial, divergindo do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargados de paradigma de mérito. O segundo foi revogado. E a terceira, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. E o parágrafo 4º diz que o recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica. Então é isso, está lá no artigo 1043 do CPC e o STJ decidiu dessa forma aqui. Próxima pergunta: os prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório vinculado ao crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH? Bom, pelo que eu me lembre, sim, estão incluídos no seguro habitacional obrigatório, porque só o que pode ser excluído desse seguro são os vícios por mau uso do habitante, do comprador, mas vícios estruturais não. Excluir vícios estruturais ou de construção desse tipo de aquisição seria uma cláusula abusiva desse seguro. Sim, estão incluídos no contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH. A exclusão de responsabilidade da seguradora deve ficar adstrita aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural do bem, considerando que a expectativa do mutuário é o recebimento do bem imóvel próprio e adequado ao uso a que é destinado. Então é isso, essa é a resposta. Beleza? Próxima pergunta: cabe o pagamento de lucros cessantes com base em projeções de lucro de atividade empresarial ainda não iniciada? E aí, o que você acha dessa? A empresa ainda não começou a exercer a sua atividade, mas ocorreu algum dano e o que ela está solicitando aqui é que ela quer o ressarcimento por danos relativos aos lucros que ela não teve, lucros cessantes, com projeções desse lucro, atividade empresarial ainda não iniciada. E aí, cabe ou não cabe? Pelo que eu me lembre, não cabe. Os lucros cessantes não podem ser lucros hipotéticos, tem que ser lucros realmente comprovados que existiriam, que a empresa deixou ou de auferir. Vamos ver a resposta? A resposta é não, pois não é possível aferir a probabilidade de que os lucros reclamados de fato ocorreriam. Não se admite a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, deve-se rejeitar a indenização com base em lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. É isso aqui. Incluídos nessa categoria, aqueles que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Faz sentido, né? Então, próxima pergunta. Caso concreto:
Uma criança de apenas 2 dias foi levada para abrigo institucional, em razão de fortes indícios de que ela foi objeto de adoção à brasileira, devido ao comportamento de sua genitora e de seu pai registral. A família registral alegou que a criança deveria ficar com eles, ainda que em caráter de família substituta, pois o acolhimento familiar é preferencial ao abrigo institucional. E aí, vocês notaram o que aconteceu aqui? Adoção à brasileira. O que é adoção à brasileira? Chamada pela doutrina aquele tipo de adoção que não segue o rito do ECA, o rito da fila de adoção, da habilitação do ECA. O que acontece é que a família genitora dá aquela criança para uma outra família e essa outra família registra a criança em seu nome, no nome do pai e da mãe, como se fosse filho gestacional. Mas não, ele estaria adotando. Essa é a chamada adoção à brasileira, que não respeita o rito do ECA, mas que registra a criança como se fosse seu filho. Então, aconteceu essa adoção à brasileira, fortes indícios, né, de que teria acontecido essa adoção à brasileira, e a criança foi colocada num abrigo institucional, não foi em família substituta. Aí essa família registral, a família que registrou a criança, disse que, de acordo com o ECA, de acordo com a doutrina, o acolhimento familiar é preferencial ao abrigo institucional. Então, primeiro o juiz tem que deixar aquela criança num acolhimento familiar, numa família, e se não tiver uma família disponível, aí sim pode colocar num abrigo institucional, mas essa é a segunda opção. E aí, a decisão de juiz de primeiro grau foi correta ou não? O que é que vocês acham? Pelo que eu me lembro aqui, foi correta sim, porque em casos excepcionais, justificados, por exemplo, aqui no comportamento de sua genitora do pai registral, se esse comportamento da genitora e do pai registral forem prejudiciais à criança, pode sim. E não, o acolhimento familiar estaria descartado. E a criança pode ir para o abrigo institucional sim, para proteger o próprio direito da criança e para providenciar a adoção regulamentar, se for o caso, né? Vamos ver qual é a resposta? Resposta, sim, a decisão foi correta. Para o STJ, apesar de existir uma preferência do acolhimento familiar em detrimento à colocação em abrigo institucional, no caso apreciado pelo tribunal, a criança tinha apenas 2 dias e, dessa forma, não houve formação de laços suficientes entre a criança e a família. Isso aqui é importante, isso é importante citar. Lembra que ali em cima, uma criança de apenas 2 dias, então não houve a formação de laços suficientes entre a criança e a família. Além disso, o pai registral apresentava comportamentos que poderiam gerar riscos à criança, segundo a avaliação do tribunal. A pouca idade da criança, pouco vínculo dela com os pais registrais, aliada às condutas impróprias do pai registral, podem ensejar o seu acolhimento institucional. Então é isso, são 2 elementos aqui. Não houve formação de laços suficientes e o comportamento que poderia gerar riscos à criança, beleza? Próxima pergunta. É possível que o Poder Judiciário determine as concessionárias de telefonia que informem por escrito e no momento da contratação do serviço o mapa de cobertura de seus serviços na área do consumidor? Bom, pelo que eu me lembro aqui, não, porque a Anatel já regulamentou esse caso, esse assunto aqui. Tem uma norma da Anatel sobre esse assunto, mapa de cobertura de serviços em concessionária de telefonia, e o Poder Judiciário não teria expertise técnica para isso. Aqui é o que a gente chama da reserva de regulação. Reserva de regulação. Nós temos a reserva de jurisdição, temos a reserva de administração, reserva administrativa, que existem assuntos que são da competência do poder administrativo, do poder executivo, e temos a reserva de regulação, que é mais específica ainda, que são assuntos tão específicos e tão técnicos que nem o judiciário e nem o poder executivo geral, o governador do estado ou uma secretaria, poderia dispor sobre aquele assunto. É um assunto específico da agência reguladora. Isso é que a gente chama de reserva de regulação. Então, pelo que eu me lembro aqui, o Poder Judiciário não pode determinar as concessionárias, isso aqui não. Vamos ver a resposta? A resposta é não, pois a Anatel já regulamentou essa obrigação no artigo 11 da sua resolução 575 de 2011. Beleza.
o princípio da deferência administrativa e a autocontenção judicial, judicial self-restraint, devem ser observados quando analisada a prestação de informações pelas operadoras de telefonia, antes da contratação ao consumidor, sobre a indisponibilidade do sinal no município. Assim, é possível reduzir a interferência do judiciário nos outros poderes. Beleza, mais um princípio para a gente citar aqui, princípio da deferência administrativa. Deferência no sentido de dar preferência, no sentido de respeitar a administração, prestar deferência. É um respeito. Princípio da deferência administrativa e autocontenção judicial. O próprio judiciário se conter e não se intrometer em assuntos de outros poderes, né? Não usar a sua capacidade de formação de coisa julgada e a substitutividade de suas decisões, a imperatividade de suas decisões para impor a sua vontade e as suas decisões em assuntos de reserva de outros poderes ou outros órgãos, como é o caso da reserva de regulação, né? Beleza? Próximo, o recurso declaratório perde o seu objeto com o provimento de recurso especial que modifica a condenação. A gente está falando de recurso declaratório, os embargos de declaração, né? Perdem seu objeto com o provimento de recurso especial que modifica a condenação? Entendo que sim, porque a perda do objeto, né? Aqui o recurso especial modificou a condenação. Se ele modificou a condenação, não tem uma condenação para ser esclarecida. O objetivo do recurso declaratório, dos embargos de declaração, é justamente esclarecer uma decisão que pode ter sido contraditória ou uma decisão que não foi clara o suficiente, tem algum ponto omisso. Então vamos ver qual é a resposta? Sim, pois há a perda do objeto. Beleza. Próxima pergunta. Caso concreto. Controvérsia de fundo pertinente à titularidade do direito à indenização do seguro habitacional por vícios construtivos, na hipótese em que o imóvel foi cedido a terceiro, tendo havido ação indenizatória ajuizada pelo cedente e oposição ajuizada pela cessionária. Nos termos do artigo 682 do CPC de 2015, quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre o que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Então aqui a gente tem o artigo do CPC que fala da oposição, né? E lá a gente tem uma controvérsia em que a cessionária entrou com uma oposição para substituir a cedente. Pergunta: de acordo com o STJ, cabe o procedimento de oposição na hipótese em que a opoente deduz pretensão de suceder o opoente no polo passivo desta demanda? Então, essa cessionária pode entrar com oposição para substituir a cedente? E aí, o que vocês acham? Para mim, pelo que eu me lembre, não pode, porque a oposição não se presta a isso. A oposição é um pedido que o terceiro entra, é uma espécie de ingresso de terceiro no processo em que ela pede contra ambos. Vamos ver a resposta? A resposta é não. A oposição não seria cabível, pois não se verifica relação de prejudicialidade à demanda principal, tendo havido apenas sucessão no polo ativo da lide principal. Contudo, entendeu o STJ pela possibilidade de aproveitamento da oposição como ação conexa à principal, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas. Olha só, o STJ realmente entendeu que não pode, não tem relação de prejudicialidade aqui a demanda, ou seja, a oponente não ofereceu um pedido contra as duas partes. O que ela queria era apenas a sucessão, mas ele aceitou como o aproveitamento da oposição como ação conexa, instrumentalidade das formas, utilizou esse princípio daqui, princípio da instrumentalidade das formas, beleza? Próxima pergunta. É possível parcelamento da dívida no cumprimento de sentença? E aí, o que vocês acham disso? É possível parcelamento da dívida no cumprimento de sentença? Pelo que eu me lembro, não é possível, porque existe uma previsão do CPC específica lá no finalzinho do cumprimento de sentença, diz que não se aplica a regra do parcelamento. Pelo que eu me lembro é isso. Vamos ver? Resposta: não.
não há direito do executado ao parcelamento da dívida em fase de cumprimento de sentença, não cabendo a sua concessão nem mesmo ao juiz, ainda que excepcionalmente. O CPC de 2015 vedou expressamente o parcelamento no cumprimento de sentença. É o parágrafo 7º do artigo 916. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Então é isso. Lá na norma do parcelamento, 916, o parágrafo 7 exclui. Disposto nesse artigo, parcelamento, não se aplica ao cumprimento de sentença. Então, se for ação de execução, ou seja, a pessoa entrou com um pedido de execução do seu título executivo, pode sim, existe a possibilidade de parcelamento. Mas se for um cumprimento de sentença, logo depois da sentença, a gente tem a fase do seu cumprimento, né? Não é uma ação separada, é a mesma ação, só que está cumprindo aquela sentença. Nesse cumprimento de sentença, não. O próprio CPC excluiu a hipótese de parcelamento. Beleza? Próxima pergunta, caso concreto. Eu gosto muito dos casos concretos. Diz aí, que tipo de questão você gosta? De caso concreto? Você gosta mais da pergunta mais direta? De pergunta de lei seca? Pergunta que desenvolve mais? Pergunta que tem mais tipo de resposta em princípio? Tem mais fundamentos para serem ditos? Que pergunta vocês gostam mais? Eu, particularmente, prefiro dos casos concretos, porque me ajudam a lembrar do caso, da hipótese, daquela situaçãozinha. Então, vamos lá. Caso concreto. Morte de aluno em razão de acidente de trânsito, causado por culpa de motorista de ônibus escolar, em que o serviço de transporte escolar foi contratado exclusivamente pela franqueada. Então, o que a gente tem aqui é uma escola que é franquia, uma escola que é uma unidade de uma franquia. E essa franqueada contratou um serviço de transporte escolar. E esse serviço de transporte escolar, infelizmente, causou essa tragédia que foi a morte do aluno. Pergunta: a responsabilidade solidária da franqueadora de serviços educacionais pelos danos materiais e morais decorrentes desse acidente? E aí? O que vocês acham? A franqueadora, a dona dessa marca, admitiu que está franqueando a marca para a franqueada, ela responde também nesses casos? Bom, pelo que eu me lembro, não vai responder. Quem responde é a franqueada. Nesse caso, a franqueadora não faz parte da cadeia de consumo. Vamos ver? Resposta é não. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. Então, se for um dano em razão da franquia, aí ela responde. O serviço de transporte escolar realizado por terceiro foi contratado exclusivamente pela franqueada, sendo serviço autônomo e alheio aos serviços prestados em razão da franquia e da metodologia de ensino. Beleza? Então, isso aqui é importante. Se for um assunto ou um dano causado pela metodologia de ensino, pela organização da franquia, aí sim, responde. Se for um serviço autônomo e alheio, como é o caso aqui do serviço de transporte escolar, aí não responde. Beleza? Próxima pergunta. A exigência legal de prévia precificação da remuneração do testamenteiro pode ser aplicada por analogia ao inventariante dativo? E aí? Lá no caso do testamento, a gente tem a figura do testamenteiro, né? E na regra do testamenteiro é que a sua remuneração será precificada previamente, ou seja, o juiz fixa o preço do serviço do testamenteiro antes. Isso pode ser aplicado para o inventariante dativo, no caso de inventário. E aí, o que vocês acham? Pode ou não pode? Pode ser aplicada por analogia? Pelo que eu me lembre, não pode, porque no caso do inventariante dativo, ele vai receber pelas suas atividades. No inventariante, ele recebe por ato que ele exerça. Então, isso aí vai ser contabilizado no final. O que ele fez, qual foi a complexidade, a quantidade de atos que ele fez, e vai ser dado um preço, vai ser fixado o preço do seu serviço no final. É diferente do testamenteiro, que é fixado antes. Vamos ver se é isso mesmo? Resposta: não. A remuneração do inventariante dativo deverá ser arbitrada pelo juiz conforme a atividade desenvolvida durante o inventário. Então é isso mesmo. Ela é arbitrada pelo juiz conforme a atividade desenvolvida. E aí, você está gostando dessas questões? Você gosta dessa forma de resolver questões por flashcards? Se você está gostando, deixa aí o seu gostei, porque assim eu consigo saber se essa é uma forma legal, é uma forma útil para vocês de estudar.
E aí eu consigo fazer mais desses vídeos. Eu normalmente olho ali na relação de vídeos, qual vídeo tem mais gostei, qual vídeo as pessoas viram até o final, viram mais o vídeo. E maratonaram, né, assim, dessa forma, que vídeos as pessoas estão vendo mais, estão apertando mais o gostei, porque eu faço mais desses. São os vídeos que eu tô vendo que está sendo mais útil, né? Estão sendo mais úteis para as pessoas. Então eu faço mais. Então, se você deixar o seu gostei aí, deixar o seu comentário, eu vou gostar bastante de interagir com vocês. Próxima pergunta. Cabe a declaração de impenhorabilidade do bem de família depois de feita a arrematação do bem? Então, o que aconteceu aqui é que o bem foi arrematado e depois da arrematação, a pessoa que está perdendo o bem, falou que aquilo é um bem de família. E aí? Cabe essa declaração de impenhorabilidade do bem de família depois da arrematação do bem? Eu entendo que não, porque até a assinatura da carta de arrematação, ele poderia ter alegado isso. Depois, não. Tem um marco temporal aí para alegação de bem de família. Vamos ver qual é a resposta? Resposta é não. É incabível a alegação de impenhorabilidade do bem de família após a realização do leilão judicial do imóvel penhorado e o término da execução, caracterizado pela assinatura do auto de arrematação. Auto de arrematação. Assinatura do auto de arrematação. Para o STJ, a assinatura dá origem aos efeitos do ato de expropriação em relação ao devedor e ao arrematante, independentemente do registro no cartório de imóveis, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos perante terceiros. Beleza, então não adianta nem a parte alegar que ainda não foi registrado. Olha, ainda não foi registrado no cartório, eu tenho direito a esse imóvel de volta, porque ele é meu bem de família. Não foi registrado ainda, não passou propriedade ainda. Não adianta ele dizer isso. Se já foi assinado o auto de arrematação, aquele bem já foi transferido, já tem o efeito de transferência. Beleza? Bom, próxima pergunta. Caso concreto. Decisão com origem em pedido de cumprimento provisório de sentença contra uma empresa em ação cautelar de arresto, extinta por transação entre as partes, em que se acolheu pedido incidental de arbitramento de honorários advocatícios. Em ação de pré-executividade, a companhia sustentou que tal pedido só poderia ser acolhido em ação autônoma específica com a sua devida citação, argumento que não foi aceito pelo juiz de primeira instância, o qual condenou a empresa a pagar mais de 13 milhões a título de verba honorária. Em apelação, o Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu a ocorrência do vício apontado pela empresa, porém consignou que o processo não correu à revelia, tendo a executada se manifestado, sem sucesso, durante toda a tramitação, o que afastaria a natureza transrescisória do vício. A pergunta é: cabe exceção de pré-executividade nesse caso? E aí, o que vocês acham? Bom, pelo que eu me lembre, cabe a exceção de pré-executividade sim, porque a ausência de citação é realmente um vício transrescisório. O que é um vício transrescisório? É aquele vício que ultrapassa o limite da ação rescisória. O que é a ação rescisória? É aquela ação que visa anular uma sentença. A ação rescisória é aquela que tem alguns requisitos previstos ali no CPC para, depois de uma sentença transitada de julgado, até 2 anos depois dessa sentença, a parte pode entrar com essa ação rescisória, ou seja, para anular aquela sentença que transitou em julgado. Essa é a única forma de se anular uma sentença transitada em julgado, a ação rescisória. E existem alguns vícios, como é a ausência de citação. A ausência de citação é uma coisa tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que ela ultrapassa esse limite da ação rescisória. A parte pode anular qualquer processo, qualquer sentença. Por quê? Porque um processo onde não existiu citação é um processo que não existiu. É um processo nulo, nulo de pleno direito, como se fala, né? Então, é um vício transrescisório, por isso que é transrescisório. E a ação para anular esse processo é a chamada querela nullitatis. Querela nullitatis. É uma ação mais grave e mais intensa que a própria ação rescisória, né? E aqui, cabe a ação de pré-executividade para isso? Eu acredito que sim, porque a exceção de pré-executividade, esse nome é até bastante criticado pela doutrina, né? Ela não seria nem exceção e nem de pré-executividade, mas enfim. A exceção de pré-executividade é um tipo de ato aceito pela jurisprudência em que a parte alega uma nulidade
que é reconhecível de ofício pelo juiz, é algo que o juiz pode dar de ofício, pode reconhecer ele mesmo. Então a parte só está avisando, ó, juiz, tem uma nulidade aqui. É uma nulidade ou algum vício que pode ser provado documentalmente, não precisa de dilação probatória para isso. O juiz não precisa abrir uma oportunidade de provar ou perguntar as provas, testemunha, não precisa de ninguém. É um vício constatável de plano. Cabe a exceção de pré-executividade porque a ausência de citação é uma nulidade que é detectável de ofício pelo juiz e que também não precisa de dilação probatória, né? É só o juiz olhar o processo, houve citação? Houve, beleza, não tem vício. Não houve citação, tá nulo, é um processo nulo. Vamos ver a resposta? A resposta é sim, cabe exceção, pois o vício da falta de citação é de natureza transrescisória. Beleza, justamente isso que eu expliquei. Feito o pedido de honorários advocatícios em ação cautelar de arresto, após o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo entre as partes, sem a citação ou intimação da parte interessada para se manifestar sobre o pedido, é vício que autoriza o acolhimento da exceção de pré-executividade. Beleza, show de bola. Próxima pergunta. É cabível a ação indenizatória proposta hoje pelos sobrinhos netos de um dos tripulantes do barco Shangri-La, destruído em 1943, a tiros de canhão, por submarino alemão no litoral de Cabo Frio, do Rio de Janeiro? O barco, esse era um barco pescador, né? Barco Shangri-La, ele foi destruído em 1943 pelo exército alemão, tiro de canhão. Hoje, os sobrinhos netos daqueles pescadores, um dos tripulantes daquele barco pescador, entrou com uma ação pedindo ação indenizatória do governo alemão por ter destruído, por ter matado o seu tio-avô. E aí, é possível, é cabível essa ação ou não? Porque eu me lembro, sim, é cabível essa ação. Por quê? Porque é um atentado contra os direitos humanos, e os atentados contra os direitos humanos são imprescritíveis. São danos causados por ofensa aos direitos humanos. Vamos ver? Sim, é imprescritível, inclusive para os sucessores, a pretensão de reparação de grave ofensa à dignidade da pessoa humana causada em virtude de conduta omissiva ou comissiva, praticada a mando e no interesse de detentores de poder estatal. Além disso, os atos ilícitos praticados por estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. Beleza, então tem alguns elementos aqui, ó. Imprescritibilidade, inclusive para os sucessores, não é só para o ofendido, não. Pretensão de reparação contra atos tanto omissivos quanto comissivos. E a questão aqui é ser detentor de poder estatal, é o governo alemão. E os atos praticados por estados estrangeiros não gozam de imunidade de jurisdição. O governo alemão poderia invocar isso, né? Não, a gente tem imunidade de jurisdição. Realmente tem, em regra tem. Poder estatal não pode responder um processo em outro estado, assim, qualquer processo. Existe a imunidade de jurisdição, mas violação de direitos humanos não. Não entra nessa regra. É uma exceção à imunidade de jurisdição. Beleza? Próxima pergunta. Caso concreto. Um idoso que sofre de enfermidade mental desde 2007 está sob a curatela da irmã, beneficiária do plano de saúde de autogestão. Em 2011, ela o inseriu no plano como dependente. Em 2018, a operadora comunicou a exclusão do idoso, pois o regulamento não admitia irmão incapaz do titular como dependente. Pergunta: como deve ser decidido esse caso? O idoso deve ser mantido ou não no plano? Então, o que aconteceu aqui? O idoso tem uma enfermidade desde 2007, está sob a curatela da irmã, e é beneficiária do plano de saúde. Em 2011, ela inseriu no plano. Em 2018, o plano veio e reclamou e excluiu o idoso. Ou seja, 7 anos depois, né? Excluiu o idoso, alegando que o regulamento não admitia o irmão incapaz de titular como dependente. E aí? Aqui, pelo que eu me lembre, ocorreu a chamada surrécio e suprécio. Lembram desses institutos lá do direito civil? Surrécio e suprécio são consectários da boa-fé objetiva. A suprécio significa quando uma parte, pelo seu comportamento reiterado, pelo costume que ela criou naquele caso concreto,
A suppressio significa que foi suprimido um direito da parte. E a surrexio significa que, pela mesma situação, a outra parte ganhou um direito. Surrexio, ela ganha um direito. Suppressio, o direito é suprimido. É o que acontece para as duas partes. Nesse caso aqui, pelo que me lembro, aconteceu isso. O plano de saúde perdeu o direito dele, porque ele ficou 7 anos aceitando aquela pessoa como beneficiária do plano de saúde. 7 anos, só 7 anos depois de tantos pagamentos, de tantas mensalidades, ele veio e excluiu o idoso. Aconteceu para o plano de saúde a suppressio e aconteceu para a parte a surrexio. Ela ganhou esse direito pelo comportamento e pela boa-fé objetiva que foi causada aqui. O plano de saúde deveria ter detectado aquilo no início, quando a beneficiária incluiu o seu irmão no plano de saúde, não 7 anos depois. Vamos ver a resposta? Resposta: em regra, não se pode admitir a ampliação irrestrita do rol de legitimados a fruir de plano de saúde de autogestão. Entretanto, é possível a aplicação excepcional da surrexio, é isso mesmo, aquisição de direito após período de tempo, para evitar a exclusão de beneficiados, pois a prestadora autorizou a sua permanência por 7 anos do plano de saúde. Excluí-lo depois de tanto tempo seria uma violação à boa-fé objetiva. Beleza? Então, pessoal, para não ficar muito grande essa análise do nosso vídeo, do nosso informativo especial número 6, eu vou cortar o vídeo aqui e eu vou continuar no próximo vídeo. Então, clica nesse vídeo aqui do lado para você continuar o nosso estudo de flashcard do informativo número 6, na segunda parte. Vejo você lá. Até já!